Oscar, diretamente de mais uma live. Hoje CP Responde de número 99. E aí, tudo bem com você? Como é que você está? Como é que foi esse grande feriado que começou ali no Dia do Trabalhador? Seja bem-vindo aqui ao canal do Corrida Perfeita. Toda segunda-feira a gente está aqui às 19h30 para trocar uma ideia, bater papo, tirar dúvidas e falar sobre o mundo da corrida. Esse final de semana, mais uma vez, teve corrida para mim, teve corrida para você? Como é que foi essa corrida? Foi maneira? Foi emocionante? Foi uma corrida que você nunca fez? Bom, eu estou aqui para compartilhar com vocês a experiência não só da minha última corrida, mas também desse meu último mês, que foi um mês um tanto quanto insano, hein? Foi quase uma corrida longa cada final de semana. Começou lá no dia 6 de abril, que eu resolvi fazer a Maratona de São Paulo, pensando nela como uma preparação para a Maratona de Boston, que foi no dia 21 de abril. Ia ser só um treino longão, né? Mas a gente já ajustou as coisas. E no meio do caminho entre a Maratona de São Paulo e a Maratona de Boston, também tinha um 70.3, uma prova de triatlo, um meio Ironman, que eu estava morrendo de saudade de fazer uma provinha de triatlo, que foi lá em Brasília. Pô, foi bom demais, que vibe, que energia. Eu acho até que eu voltei a ser triatleta. E foi muito bom poder curtir isso. E logo depois embarcar para Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, e curti uma vibe impressionante, algo que eu nunca tinha visto antes. Fiz outras majors, outras não, né? Outra major, que é aquelas grandes provas, maratonas do mundo, que foi Berlim, mas eu achei que não se comparou a Boston. A energia de Boston foi bem diferente. E energizado por Boston, eu voltei meio cansado, mas preparado para fazer meu último desafio. Esse daqui, ó, tá vendo essa medalhinha aqui, ó, essa última medalhinha? Pois é, o último desafio acho que ainda foi o mais desafiador, que foram 100 quilômetros que eu resolvi fazer em meio à natureza, na Tutã, Transmantiqueiras, ou eu sempre esqueço o nome, meu Deus do céu, Ultra Trail das Transmantiqueiras, é isso aí, lá em Penedo rolou essa prova de 100 quilômetros, onde que eu completei ela em 15 horas e 40. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre a preparação para você conseguir realizar algo assim, um feito como esses, onde que para muitos fazer uma maratona já é difícil, quase impossível. Tem aquele negócio de 1% da população faz, né? Faz uma maratona. E quantos por cento fazem o que eu fiz e chegam inteiro, sem lesão e pronto para a próxima? E sabe qual que é a minha próxima? Tchan, tchan! Maratona do Rio de Janeiro. Você vai estar lá? Vamos lá. Vai estar todo mundo do Clube Corrida. Não, todo mundo não, que é gente pra danar. Mas vai ter muita gente do Corrida Perfeita lá na Maratona do Rio. Vamos correr juntos, 42? Pois é, 6 semanas, já tem que me preparar para essa próxima prova. Então, eu preciso pensar em toda essa logística, preparar o meu corpo. Então, como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Se você tiver uma dúvida, qualquer momento, por favor, coloque aqui no balãozinho as suas perguntas, tá? Uma galera já botou as perguntas no Stories para eu poder ir desenrolando e tirando as dúvidas de vocês. Afinal, aqui eu sempre responde. Eu estou aqui para tentar contribuir de alguma forma para que a sua corrida seja uma ferramenta cada vez mais eficiente para a sua vida, tá? Para que você encontre a sua corrida perfeita. Vamos nessa então, trocar um papo, falar sobre isso? Cara, esse desafio, esse último agora, na Tutã, foi uma parada bem difícil. Por quê? O que acontece com uma prova dessa de 100 quilômetros que você vai fazer na montanha? Eram para ser 6.000 de ganho de altimetria com 6.000 com perda de altimetria. Eu estava muito assustado para fazer essa prova, porque eu sabia que eu estava no meu limite, eu tinha que trabalhar muito a minha mente, a estratégia de prova, para eu conseguir finalizar essa prova, para ver como é que eu ia organizar isso tudo na cabeça para execução. Eu não estava nem um pouco preocupado se eu ia chegar em primeiro, segundo, terceiro, 17º, 58º, não. O ponto era fazer o melhor que eu podia para o dia, com as condições físicas que eu tinha para o dia. Então, esse é um ponto fundamental. E quando a gente vai pensar numa prova, seja maratona, 21 km ou 10 km, a gente tem que pensar na preparação certinha. E não ser displicente, achar que você está
Não, eu dou um jeito na hora, eu sou experiente, né? Lá eu dou um jeito no negócio, se faltar comida aqui, eu dou um jeito lá, eu dou um jeito. No fim das contas, eu sempre dou um jeito. Então eu estava confiante em dar um jeito. Mas às vezes quando a gente dá um jeito, o jeito pode não ser o que a gente espera, né? E aí o jeito é segurar a onda e terminar a missão e aprender com os seus erros, se quiser correr daquele jeito novamente. Então vamos lá que eu vou explicar para vocês qual foi o jeito, os equívocos que eu cometi nessa prova agora na Tutã. Bom, primeiramente, não foram equívocos só meus. O primeiro equívoco foi que eu deveria... Opa, travou aqui do nada. O primeiro ponto é que eu deveria ter me preparado muito melhor e com mais seriedade para fazer 100 km, uma ultramaratona de montanha. Beleza? Mas eu contava com a minha experiência, minha expertise para dar um jeito nisso e conseguir concluir a prova. Se eu quisesse algo mais profundo, realmente eu deveria ter sido mais disciplinado. Então vamos lá. Cheguei na prova. No meio da confusão de uma prova para outra prova, a gente precisa descansar, reparar o corpo, né? Deixar o corpo se recuperar, porque após toda a prova a gente tem uma depressão do nosso organismo, dá uma quebra, ainda mais quando a gente faz força na prova. E eu fiz força, tanto no 70.3 quanto em Boston. Na Maratona de São Paulo você não fez força? Não, eu fiz, mas foi uma força mais controlada, não foi uma força que me quebrou as pernas, como no 70.3 que eu fiz a força até a morte, ou em Boston, que eu fiz o máximo que eu podia pro dia. Então eu estava bem quebradinho. Então esse bem quebradinho é uma sequência de que você vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco. O seu corpo vai ficando mais fraco, você não dá o tempo para recuperar ele. E ainda, você, se não tiver uma boa percepção do seu corpo, de tudo que está acontecendo, você pode se botar em risco botando um monte de desafio desse. Se você não perceber como é que está o seu sono, como é que estão as suas reações, como é que está o seu dia a dia, como é que está o seu xixi, como é que está o seu intestino também. Todos esses efeitos fisiológicos que a gente vai vendo se está fugindo da normalidade ou não está, isso vai ser um indicativo que o seu corpo não está legal. Muito mais do que você ter que fazer um exame de sangue para identificar o que está acontecendo. É você entender que você está saindo da normalidade e ir ajustando tudo isso. Então, não teve esse momento de eu poder descansar para reparar e ficar forte de novo. Eu vim numa sequência de depressões no meu organismo. Então, eu fui ficando mais fraco. Eu só dava o tempo para me recuperar, né? Recuperar as minhas fibras musculares para que elas pudessem fazer força. Não era a mesma força que eu podia fazer lá atrás, no momento que eu cheguei no pico, digamos assim, da minha preparação, para depois só ir ladeira abaixo. Esse é o ponto. Não tem como a gente botar performance fazendo força todo final de semana e você ir contando. Você não dá o tempo necessário para o seu organismo recuperar. E esse também é uma das ideias de por que a gente não pode ficar fazendo força em todo o treino. A gente não recupera o nosso corpo. É sempre uma sequência de estresse e relaxamento, estresse e relaxamento. Aos poucos a gente vai crescendo. E quanto mais intenso e longo for essa atividade, maior tem que ser essa recuperação para depois você retornar a voltar a ganhar força, voltar a ganhar resistência, né? Aumentar o seu volume. Isso tudo tem que ser encaixado. Então foi meio que uma experiência em mim mesmo que eu fui vendo o que estava acontecendo, o que seria possível de fazer. Aí chegou na prova, na Tutã, né? Os 100 km, depois de tudo que já aconteceu nas outras provas que eu contei anteriormente, chegou essa prova que seria a mais difícil. Mas eu também sabia que a quebra de ritmo poderia me ajudar, porque não seria corrido o tempo inteiro, não é mesmo? Eu ia caminhar muito, tá ali, ó, todo mundo, até o campeão lá, que fez acho que em 13 horas alguma coisa, ele caminhou, beleza? Porque tem momentos que você não tem como, você vai caminhar. Mas caminhar faz você trabalhar a musculatura que você não está adaptado. Então, para uma prova de ultra, você tem que treinar caminhada, tá bom? Até mesmo por conta da angulação. O ângulo do seu joelho, quando a gente está caminhando numa subida, esse ângulo de ação do seu quadril é diferente. Vai trabalhar uma musculatura totalmente diferente do que só da corrida. A corrida você pode trabalhar muito bem a sua máquina, né? Composto ali, o VO2, trabalhar potência, tempo de resposta no solo, mas essa ação mais específica desse ângulo dependente que você vai exercer forças, a gente não trabalha. Então é muito importante que você trabalhe isso se você quiser ser mais... digamos, sofrer menos na sua corrida, tá bom? E isso tudo eu acabei que eu deixei um pouco de lado por conta dos aspectos desse último mês que eu fiz. Foi muito na cara e na coragem. O que aconteceu na prova que eu estava assustado? Se fosse subir 6.200, ia descer 6.200. E isso
exige muito do quadríceps também, para você descer, travando o movimento, segurando. Toda vez que a gente desce, a gente exige muito mais nosso quadríceps. E se o quadríceps não segura a onda, quem vai sofrer o seu joelho, tendão patelar, quem vai sofrer a sua patelinha, se o seu quadril também não estiver pronto, ele estiver trabalhando de um lado para o outro aqui o tempo inteiro, ó, cruzado, banda de tibial, todo mundo vai sofrer se você não estiver com um corpo forte para segurar a onda, beleza? Então existem maneiras também de você diminuir um pouco essa carga. Por exemplo, na descida, ao invés de você dar aqueles passos largos, de botar o pé lá na frente, que vai frear o seu movimento, a gente vai lá e diminui o passo, vai no passinho mais curtinho, para que esses degraus sejam cada vez menores. Então eu tive que utilizar de todas essas estratégias de técnica de corrida para tentar economizar ao máximo a minha perna para eu conseguir executar o movimento. Vamos lá, 6.200, eu já pensando que horas eu vou largar, a comida que eu vou fazer, né? Qual vai ser minha suplementação, onde eu vou comer, como é que vai ser a hidratação, porque é muito tempo. Então, muitas vezes você não pode pensar nessa hidratação e alimentação só no final, porque ela é importante desde o começo, desde a largada, desde o primeiro ponto de hidratação. A gente não pode perder a mão. Você tem que seguir a sua estratégia, porque senão fica cada vez mais à mercê da sorte sobre o que pode acontecer na prova. Uma coisa importante, quando a gente fala de prova muito longa, é que o mais importante do que a própria alimentação em si é a hidratação, tá? Porque a alimentação, baixou o carboidrato, você vai diminuir sua velocidade, vai diminuir ali, você não vai conseguir mais rápido, você vai lá e para. Agora a hidratação, se você desidrata, até você recuperar essa hidratação, vai demorar um caminhão, você vai passar mal. E a desidratação pode realmente te levar à morte, aí, como a rabdomiólise. E a rabdomiólise, que é quando a gente está com muita proteína solta, né, no nosso organismo, no sangue, circulando ali por conta da quebra muscular. Porque toda vez que a gente contrai o músculo, ele exerce uma carga na fibra muscular e ela vai nanificando e vai liberando aminoácidos aí na nossa corrente. E quem filtra tudo isso são os nossos rins. Eu não sei se vocês viram uma notícia recente de uma moça que fez uma aula de spinning muito intensa e acabou indo parar na UTI com rabdomiólise. Eu achei estranho como é que numa aula de spinning a moça chegou a esse grau de estresse no seu organismo. Porém, contudo, é algo que pode acontecer com facilidade em provas de ultramaratona, em provas muito longas, em condições severas. Então essa era uma das minhas preocupações primordiais, essa tal hidratação. Beleza? Mais do que alimentação. O plano estava traçado, estava tudo feito na minha cabeça, até que um dia antes da prova mudou o trajeto, né? De certa forma, e eu gosto muito da galera que confia em mim, vê em mim como um cara, como se eu fosse quase um super-herói. Obrigado, galera, mas eu sou só de carne e osso, tá bom? Que aí mudou o percurso, ia ter muito mais descida do que subida, porque ia ser um circuito de 100 km, 98 km, que você saía do mesmo lugar e chegava no mesmo lugar. Você saía e chegava no mesmo lugar. Ou seja, ia subir 6.200 e descer 6.200. Só que aí o percurso mudou. A organização, por algum motivo, teve que alterar o percurso. E a saída que ia ser no lugar à meia-noite, ela teria que ser à meia-noite, às 12 horas, só que em outro lugar, onde que era uma viagem de 1 hora de ônibus até chegar lá. Onde que tinha que subir no ônibus até às 10 horas da noite para chegar nessa largada. Então a estratégia inicial de prova já tinha mudado, então eu tinha que mudar tudo, porque os pontos de controle, os pontos de hidratação, tudo isso tinha sido alterado também. Onde queria ficar um drop bag. Drop bag é aquelas sacolas que a gente deixa comida, deixa um tênis, uma meia, algo que eu necessite no meio ali da transição desses 100 km para poder fazer os ajustes que eu necessários, né? Para não ter que levar tudo comigo durante os 100 km. Então isso acaba aliviando e ficando até mais fácil essa prova, né? Só que o que aconteceu? Né? Mudou. Ficou de certa forma mais fácil. Aparentemente o percurso que estava dando 98 km, ele caiu para 93 km. Aí, diminuíram 5 km no percurso. E todo mundo, que merda e tal, pá. Ficou mais curto, mas eu estava naquela, pelo menos para mim ajuda, né? Menos 5 km, já estou todo lascado. Então vai dar tudo certo, né? De qualquer jeito, vamos lá, vamos mudar a estratégia, vamos ajeitar nossas velas, o vento mudou, né? Vamos ajeitar as velas e vamos nessa. A minha primeira estratégia durante a prova era que, vai subir aqui, né? Vai subir, quer dizer, perdão.
Tinha uma parte que era mais plana, totalmente corrível, estradão, por vezes entrava em pisos de pedra, né, paralelepípedo ali, tranquilo. A temperatura estava agradável para começar a prova, estava em torno de 9 graus, então era um friozinho gostoso, 10 graus. Só que lá em cima da montanha estava batendo -2, -3 graus nas madrugadas anteriores. Então tinha que se preparar também para o frio que ia pegar lá em cima. Essa primeira parte era bem plana, eram mais ou menos uns 27 quilômetros, que ia ter no máximo ali uns 400 ganhos de elevação, 400 a 500, era um sobe e descezinho assim, mas era uma parte totalmente corrível. E uma coisa que eu tinha na minha mente é que quando der para correr, tem que correr. Leve, suave, tranquilo, né? Levando. Porque na hora que fosse chegar a subida, eu ia ter que dar uma aliviada assim mesmo como na descida. Então, para diminuir o tempo da minha prova, não dava para eu ficar economizando nesse primeiro ponto. E aí, nesse primeiro ponto, eu saí correndo. Tchadá! Né? Juntei junto com a galera do primeiro pilote. Tava lá, éramos 6 que ficamos um bom tempo, até os 28 quilômetros, foi bem legal. Eu ficava com medo, porque eu deixava a galera um pouco mais à frente, né? E depois eu recuperava nas descidas, aproveitando a descida e encontrava o povo. Eu ficava com medo, porque tinha muito cachorro nas fazendas, né? E na última vez que eu corri lá em Campos do Jordão, estava junto com a amiga, a Bruna, a meleca de um cachorro foi lá e atacou ela, deu uma mordida. Eu ficava pensando o tempo inteiro, esse cachorro vai fugir dali, vai me dar uma mordida aqui no meio do escuro, e até alguém me ajudar aqui a salvar, já era. Então, eu ainda corri um pouquinho mais para chegar perto do pessoal, porque, pô, se são 6, o cachorro late pro primeiro e vai pegar o último, né? Aí ele ia me pegar. Aí eu ficava pensando nisso, eu não, vou aproximar, ajuda a galera. Aí vamos. E a minha estratégia de hidratação, de comida, eu tinha levado 2 garrafinhas de 500 ml, o Flask, cadê? Aquelas garrafinhas flexíveis de plástico, né? Que eu havia posto minha comida, que basicamente era Ultra Action da Houseway. Eu acho que eles vão matar porque eu não sei os nomes desse negócio, eu sempre confundo. Tá, é um intratreino da Houseway, que tem 78 gramas de carboidrato, muito sódio, tem taurina, então é uma formatação, uma fórmula muito interessante. E eu ia tomar 500 ml, que tinha os 80 gramas ali, 78 gramas, em uma hora, o outro em outra hora, e ainda tinha um gelzinho no meio do caminho para ir tomando. Não levei água nas costas, eu estava com uma sacola de água de 1,5 litro nas costas, estava vazio para carregar menos peso até o primeiro PC, onde eu iria colocar água, né? Só que chegou no primeiro PC, o primeiro PC não estava lá. Beleza, tive que segurar a onda com esse 1 litro de água até o 27º quilômetro, né? Que foi onde eu cheguei lá no segundo PC. Isso já dá uma quebradinha, mas no momento eu não estava quebrando nada, eu só estava querendo, bora, vamos continuar. Chegou na transição, o que eu preciso aqui na transição? Repor minhas comidinhas dentro da minha garrafa, botar água na mochila para começar a subir, porque aí seriam 10 quilômetros de subida, que variava entre 30% de inclinação, 5% de inclinação. Então isso tudo ia ser uma noite longa, fria e demorada. Então tinha que alimentar bem, levar minha comida direitinho. Peguei a comida que estava lá, os géisinhos a mais que eu deixei no saco lá na transição, peguei. Só que na hora que eu fui fazer minha comida com o pó na minha garrafinha, essa garrafinha arrebentou. O plásticozinho dela, eu fechei, ela não estava mais vedando, ela estava melecando tudo. E acabou que ela também molhou toda a minha mão com isso. Aí eu fui lá e deixei essa garrafinha, peguei uma outra reserva que eu tinha, coloquei água nela e fui na composição só no 500 ml para tomar o negócio e os outros géis para ir me aliviando. E água nas costas. Cara, aí botei água nas costas, demorei um pouco mais nessa transição por conta disso. Também aproveitei para ajustar o meu tênis, que ele estava meio frouxo no pé, então acabava gerando umas fricções desnecessárias. E aí eu ajustei e já estava começando a ficar frio. Já peguei meu casaco, meu anorak. O anorak é um casaco impermeável. Então já coloquei ele, porque eu já estava até molhado de suor e sabia que o bicho ia pegar na subida ali e ia ficar frio. E a gente gasta muita energia para manter o corpo aquecido. E por vezes o cansaço faz a gente parar. E você não vai estar suando a 5 graus como você suaria a 20 graus e nem a 1 grau em -1. E se molhou, dificilmente esse vapor vai sair, né? Vai secar a sua roupa, você vai gelar, você vai ficar com frio e isso é muito pior. Então, eu já mesmo com a blusa molhada por baixo, coloquei esse casaco impermeável para que essa temperatura ficasse controlada internamente. O vento que iria bater e ia gelar o meu corpo, isso não fosse acontecer.
Então eu fui ajustando tudo isso. Peguei umas subidas, meu Deus do céu, 10 km de subida, gente. Onde variava, às vezes tinha 30, tinha 20, tinha 15% de inclinação. Aí dava uma aliviada nos 5, aí tentava correr um pouquinho, aí depois voltava. Ainda pegou muito estradão e pista de fazenda, até entrar nas trilhas. Antes de entrar nas trilhas, já chegou no alto assim da montanha, né? Não era do alto da montanha, era de uma das montanhas. Aí já tava aquele céu lindo e maravilhoso, céu estrelado, cara. Por vezes eu tava com a minha lâmpada na cabeça, né, a headlamp, e aí eu apagava ela só para ver o céu estrelado. Que noite linda. Eu dava aquele confere para ver se não tinha um buraco na minha frente, beleza? Não sou tão doido assim também. Continuava o movimento, apagava um pouco, curtia um pouco as estrelas e depois ligava novamente ali, tentando controlar e também regular a força da luz na minha cabeça para que eu não gastasse também tanta energia. Afinal, ia ter pelo menos mais umas 6 horas da noite para fazer isso, ia estar muito escuro. E aí entrou na trilha e começa a subir. E o grande problema que eu enfrentei também nessa prova é que com a mudança do percurso, que eles fizeram essa alteração, foi praticamente como se eles tivessem colocado o percurso contrário do que era aquela vez que eu corri em 23, que eu fiquei em quinto. Eles colocaram no caminho inverso, né? Beleza, eu meio que conhecia, né, de ré o negócio, só que à noite eu não tinha passado ali, então dava para identificar. E tinha muita bandeirinha quebrada no chão, a identificação do terreno estava difícil, então estava complicando saber para onde é que vai, que não vai. Aí eu ficava tentando enxergar um pouco o pessoal que estava um pouco à frente, tinha um cara na minha frente, que eu ficava tentando olhar a lanterna dele, mas por vezes sumia também, porque ele estava num ritmo diferente do meu e não tinha como eu acompanhar ele. Eu olhava para trás, o pessoal estava muito para trás também, não dava para ver caminho. Então eu ficava meio perdido. Até que lá no alto, quando eu cheguei, que eu saí meio da mata fechada, que pegou um planalto mais lá em cima, onde estava até ventando mais, eu encontrei um outro atleta que estava até no bolo comigo, dos 6 ali que estavam puxando no começo. Ele estava lá, acho que ele tinha se perdido. Ele estava botando o casaco dele, foi parar para botar o casaco, porque estava um frio lá em cima danado. Aí eu encontrei com ele, passei ele ali, a gente continuou junto até entrar na trilha. Aí começou, depois desses 10 km subindo, aí tinha um descidão, que era mais ou menos uns 2 km, 3 km, uma descida muito íngreme. Eu estava trabalhando com o bastão, eu até tirei o bastão para descer, para ficar mais fácil, porque estava muito fechada a trilha também. Parecia que tinham aberto a trilha recentemente. E para economizar a perna, quer dizer, na verdade não é para economizar a perna, né? Mas é que eu estava com pouca confiança no meu tornozelo, eu tenho um problema grave no meu tornozelo esquerdo, e depois dessas 3 provas seguidas, ele ficou meio frouxo, ele sentiu, né? E por conta da minha displicência, na recuperação, quando eu apoiava o meu pé no chão, ele meio que dava uma dançadinha para frear aqui, né? Fazer esse movimento de segurar o movimento aqui, ó, para fazer esse freio, eu sentia, doía, e eu não tinha a resposta rápida para a pisada. Então com isso eu tinha que pisar mais devagar. Pisando mais devagar, desacelerando mais a cada passo na descida, o que você faz? Você sobrecarrega a sua coxinha, beleza? Então vai doendo mais a coxinha. Eu desci muito devagar para não me machucar, mas não adiantou muito não, eu caí umas 2 vezes de bunda ali. Uma vez no barro, tranquilão, a outra eu caí em cima de um galho lá, que deu uma machucada, deu uma judiada no meu quadril. Mas tudo bem, segue. Aí cheguei lá embaixo, quando chegou na parte mais plana, que aí já era hora de chegar no terceiro PC. Cadê o PC? PC é ponto de controle, tá, gente? Onde teria que ter água, porque eu já estava ali no talo já, sem água para colocar, eu precisava de mais água, porque depois daquele PC, só teria um PC no quilômetro 54, né? E aquele ali era do quilômetro 32, não, 34. Que aí eram os outros 10 quilômetros de subida novamente, que ia pegar depois desse PC. Só que aí chegou lá no PC, cadê o PC? Cadê a marcação? Cadê o negócio? Rapaz, eu fiquei uns 5 minutos lá, eu e esse outro doido lá, cara, é pra cá, é pra lá, não, tá aqui a vareta, era quase corrida de aventura, só que sem um mapa na mão, pra saber onde vai. Mesmo com o relógio que a gente coloca, um mapinha, pra saber qual que é o direcionamento, tava muito difícil de saber pra onde é que é, porque tinham vários caminhos, às vezes um caminho leva para outro lugar, tinham várias trilhas, porque tinham trilhas de cavalo, trilhas de boi, que entra, você vai descobrir que não é aquele caminho depois, né? Porque tem um certo erro do GPS também, né? Ele não vai diretamente no caminho, ele passa uns negocinhos meio estranhos. Cara, a gente ficou lá até que apareceu mais gente, aí foi cada um por um lado. Oh, é pra cá, não é pra cá. Não, não, achei aqui a bandeira. Aí vai lá e volta todo mundo por um lado, e acha a bandeira, aí encontramos o PC. Chegamos lá no PC, bebemos água, e pergunta aí, passaram quantos aqui?
Aí o pessoal, não, passou ninguém não, vocês são os primeiros. Eu, não, você tá de sacanagem, cara. Tem uns 10 pelo menos aí na frente. Não, vocês podem ver. Então o pessoal se perdeu. Então o pessoal, quer dizer, não se perdeu, porque era o Hernani que estava lá junto, o cara que já ganhou aquilo lá 4 vezes, já correu umas 5, já conhece aquilo lá de olho fechado. Deve ter chegado, passou reto, já sabia qual era o caminho. Beleza, juntou a galera ali, pegamos, fiz o meu reabastecimento, depois de perder um tempo danado, volta para subir. E vamos embora. Madrugada dentro, subindo, fazendo força na coxinha, cadência certinha para subir. E aí vai, começa a amanhecer o dia e o frio vai pegando, a mão gelada que vai batendo, aquele brilho do gelinho nos matinhos, que eu não sabia se era os negócios do caminho, não era. Alguns atletas ali me passaram, tal, eu não acompanhei eles para manter o meu ritmo, para não perder a minha capacidade, porque eu sabia o que eu estava ali, qual era a prova que eu estava fazendo, a minha prova não era a mesma deles. Então eu ia fazendo o meu ritmo, né? Até que chegou ali por volta, quando já estava amanhecendo, volta de umas 6 horas da manhã, cara. Tava frio, mas chegamos num campo lindo assim, cara. Tudo congelado, um matinho congelado. Eu esqueci o nome do lugar, eu tinha até filmado ele quando eu corri no 50, em 2023. Aí dessa vez eu cheguei lá com tudo congelado e a cachoeira tava de frente, cara, e lindo. Tudo congelado, tinha até um maluco lá que tirou foto, a gente parou pra posar pra foto, pô, não ia ganhar nada mesmo, cara, pô, memorável aquilo lá, ver direito, né, lembrar o que eu vivi ali, eu tenho até que encontrar esse cara pra pegar a foto dele. Aí nisso aí era um trecho que era só uma parte planinha que depois voltava a subir de novo, aí voltou a subir, e umas subidas, ó, pá, beleza. Vamos nessa, subindo, as coxinhas cansadas, continuando. Encontrei um moleque, um maluco no meio do caminho, que parou para colocar a mão no saco para esquentar a mão, porque a mão dele estava congelando. Era o único lugar quente do corpo, né? Tava sem luva. É o jeito que se dá. Aí fomos subir, continuei na minha saga lá, tudo mais, com meu casaco. Aí nisso o sol já começou a bater, o corpo já ficou mais quente, minha mão estava congelando. Mas estava tudo certo, não precisei parar para botar ela no saco, senão ia desequilibrar também. Eu não queria parar no meio da trilha de jeito nenhum. Eu queria sempre continuar, essa é uma ideia que eu tenho para... Vai lá, continua. Pegando essa parte mais técnica, para ir devagar e consciente, né? Que tinha muita pedra no caminho, meu tornozelo estava pouco estável, então toda vez que eu vou apoiar o pé, se você está com uma instabilidade no pé, a segurança que você tem para fazer esse apoio rápido e sair, piora. E se você não tem segurança para apoiar aqui e aqui do lado tem um desfiladeiro, por assim dizer, né? Ou um monte de pedra que você pode tropeçar e bater a cabeça, é bom tomar cuidado, porque para chegar um helicóptero num lugar desse, vai demorar, viu? Vai demorar muito, porque nem sinal não tem num lugar desse. Então, você tem que tomar muito cuidado. E eu não estava nem um pouco ousado para tentar ir rápido. Então eu fui no meu controle ali, no ajuste, tentando manter as coisas todas numa boa. Sempre com a ideia de que quando desce para correr, num lugar tranquilo, suave, bota para correr, né? A gente vai lá, ajusta a posição, vai no passinho e vamos. E assim foi. E fui presenteado com um amanhecer muito lindo, que eu até coloquei lá no meu post do final da prova. Aquilo lá em torno de umas 7h30, 8 horas da manhã, que foi quando eu consegui subir da montanha, né? E até o sol aparecer ali, porque tinha muita árvore, aquela natureza, coisa linda, cara. Depois dá um pulo lá no Andreas Cara e vê lá o post, que tá lá a imagem. Que eu fiz até em collab aqui com o pessoal da Corrida Perfeita. Pessoal da Corrida Perfeita, ó. E aí, cara, coisa linda. Aí eu até parei, o maluco tava vindo, aí dessa vez era eu que tava com o telefone na mão. Eu falei, meu irmão, pera aí, velho, deixa eu tirar uma foto pra sua aí. Depois eu te mando que tá lindo isso aqui. Tinha que ter um fotógrafo aqui, mas, pô, não tem um fotógrafo no meio do caminho lá, cara. Ali não tem, então... Pega essa imagem aí, depois você leva. Aí fui ainda trocando ideia com o cara, mas ele foi no ritmo dele, eu fui no meu, depois a gente encontrou de novo, trocou outra ideia, ele ia no ritmo dele, ia no meu. Aí ficava esse rolê, né? Porque chegava a parte mais técnica, assim, das pedras, eu não estava arriscando. Até mesmo que eu não estava arriscando, porque eu fui uma vez na trilha nesse ano. E técnica de corrida, de trilha, você tem que vivenciar a trilha para você ter mais segurança, tá? Para você ter mais eficiência da tomada de decisão. Onde é que vai um pé, onde é que vai o outro pé, entende? Para que você não tenha que pensar. Toda vez que você tiver que pensar para correr, você vai gastar mais energia, você vai frear o seu movimento e assim você desgasta mais o seu corpo. Então, esse era um problema para mim, por conta
da minha ousadia, por assim dizer, de querer fazer essa prova sem fazer a preparação adequada. Nesse sentido, aí fui indo, poupando a perninha e tal. Nessas horas, eu já sabia que no começo ali eu estava até com uma galera, mas já tinha passado um pessoal, um cabeçalho. Eu falei, não, cara, não vai dar nada essa prova aqui, não tem competição, o negócio aqui é chegar, né? Só curtir o visual, aproveitar esse dia lindo, que estava um dia maravilhoso, céu aberto. A última vez que eu fui lá tava com uma nuvem em volta das agulhas negras, né? Daquela pedra magnífica. Cheguei lá, tava tudo claro, lindo, azul, deu para curtir. Aí nessa hora tinha uns fotógrafos, que eu ainda tô vendo lá para pegar umas fotos, para armazenar isso no meu banco de dados, esse momento lindo. E só que aí também era mais uma vez um terreno com várias pedras, que tinha que pular de uma pedra para outra. E quando você está com o tornozelo em dia, aquilo ali fica fácil de você ir fluindo de boa, passando de uma pedra para outra, descendo ali, cruzando, que já era uma área que tem muita gente de trekking, que fazia trekking, né, que é caminhada ali em meio à natureza. Então eu já sabia que estava próximo ao local do drop bag, mas o drop bag estava marcado com nos quilômetros 54. E a água já tinha acabado, e o drop bag foi no quilômetro 58. Então, se lembra toda a estratégia de água, hidratação, comida? Pois é, a gente vai lidando com o que acontece. E o que aconteceu foi isso. Tentei ser o mais rápido possível lá no drop bag, nessa região, que aí tinha comidinha, tinha massagem, mas eu queria tocar rápido, por quê? Quando eu tô descendo lá, tinha uma galera lá que falou, não, você tá em 10º. Eu, não, onde que eu tô em 10º, cara? Não, obrigado pela motivação aí. Mas valeu, fica pra próxima. Não, é sério. Aí nisso tinha um ponto de controle, né, que era o drop bag, onde deixava lá a mochilinha para pegar as coisas. E na minha cabeça, o meu drop bag tinha meu tênis, outro tênis. Um Altamesa 500 da North Face, que eu tinha guardado ele, tinha pensado nele para na hora de descer, porque dali começava a descer. Eram 30 quilômetros descendo, onde que não teria uma parte tão técnica, seria mais corrível, e seria um tênis novo, mais macio, que eu não estava com ele no pé há 7 horas, 9 horas, né, que foi o tempo que eu bati lá nesse drop bag. Mas aí eu cheguei lá, o cara me falou, você tá em 15º? Eu, porra, 15º? Que desgraça, eu já estava doido aqui para só ir no passo, agora eu vou ter que pensar em ir rápido para tentar subir no pódio. Vai que dá, né? Já pensou? Ainda a historinha é essa de contar que ainda fechando esse mês fantástico, ainda sobe no pódio? Pois é. Aí eu fui lá, fazendo as contas, porque a partir daquele momento era 58 e no GPX estava falando que eram 93 quilômetros. Bom, de 58 para 93 são só 34. Eu já pensava ali na minha pior maratona da minha vida, que eu tinha feito em 5 horas e 20. Eu, 9 com 5 horas e 20, 14 horas e 20 eu chego lá. Então, tá tudo certo. Né? Eu acho que 14 horas e 20 é um excelente tempo, né, para essa prova. Aí eu comecei a descer, fui rápido lá na transição, só que o tênis não estava lá, estava no outro drop bag, que seria mais para frente, né? Que aparentemente eu que fiz essa confusão, tá? No drop bag, as corzinhas eu botei no outro, mas aí peguei minhas comidinhas e desci, saí, e lá fui eu, contando as posições para saber. Aí eu tava lá, passei mais um, virei 14º, aí daqui a pouco eu tô indo, aí chega um outro parceiro que me passa, aí eu vou lá trocar uma ideia com ele, fala, pô, não, mas eu sou 35, 39, eu, pô, que beleza, não é nem da minha categoria, pode ir nessa, não preciso nem me preocupar com você. Vou aqui economizando nessa parte técnica, porque daqui a pouco começa uma descida suave, se eu tiver coxa, eu chego lá tranquilamente, né? E nisso, eu já estava cansado. Porque sabe por que eu estava cansado mais do que a coxa? O quadril. O quadril de fazer toda essa estabilização do corpo de um lado para o outro. Essa musculatura cansou. Ela não estava preparada para fazer esse trabalho de mudança de direção durante tanto tempo. Então a minha musculatura toda estava ficando bem cansada. E a musculatura cansada, tempo de reação cada vez mais lento com a pisada. Ou tropeçou em algum lugar, levanta a perna, né, para você se reequilibrar. E nisso eu fui para o chão mais algumas vezes aí, mais umas 4 vezes. Minha mão foi para o chão, doeu o ombro. E de tanta força que eu fiz para subir com a ajuda do braço, meu ombro já não estava mais aguentando ele também. Não conseguia nem levantar meu braço, mas que já estava cansado. Mas aí eu fui descendo e ainda dava para fazer alguma coisa.
Tava contando, pessoal, porra, ainda tô em 20º, vai que, né? Daqui a pouco já tava me passando o pessoal dos 75, que largaram mais cedo, mas eram os primeiros 75, dava para ver que era um pessoal que passava mais rápido. Eu falei, não, vai dar certo, até que não deu mais certo. Ficou cada vez mais difícil de correr, a perna não ia, não tinha energia, eu mantinha o movimento andando, respirava, a perna não estava subindo, então precisava de um terreno mais limpo para fazer só o desequilíbrio, né, a técnica para ir. Mas não deu, virou um martírio, uma dor danada. O ponto de água que era para ter ali no quilômetro 70 e algum, que era água mais isotônico, não estava lá, então tinha que ir economizando ainda. Ia fazendo os meus xixis, né, para ver como é que estava a condição do meu rim, se ele estava tendo muito trabalho para filtrar as coisas ou não, mas estava sob controle. Então, eu fui devagar, não botei minha saúde em risco, só fui indo, né, com a velocidade que era possível para o momento, na situação que eu me coloquei. Ah, eu reclamei, foi sofrência? Cara, foi sofrido. Pô, é porque estava dolorido, né? Pensei em desistir. Pensei em desistir quando os caras me deram uma informação errada. Que fora os drop bags ali, os pontos que não estavam no lugar que era para estar, os locais perdidos, os caras ainda, quando eu cheguei lá, no último, que eu fui calculando para os 93 km, não, vou fazer esse pace aqui, não, se eu manter aqui a 7 km por hora, 8 km por hora, só faltam mais tantos quilômetros, eu vou chegar em tanto tempo, então tá tudo certo, vamos lá, que aí quando eu chegar ali eu já posso quebrar, né? Aí eu cheguei lá, onde que deveria faltar mais uns 3 km, né, para fechar a prova. Não faltava 3 km. O cara vai lá e me fala que faltava 18 km. Eu falei, aqui pra você, meu irmão. Como assim, brother? Tá louco? Aqui o mapa tal, já tá falando. Eu olhei o mapa de novo assim, nos locais aqui. Eu falei, puta que pariu, o mapa tá falando que ainda falta 11. Lascou. Não é 18. Aí eu falei, cara, eu calculei a energia errada para acelerar, para ir, achava que ia dar com água, se não tinha caçado água em algum rio sujo, numa poça de lama, né, para beber. Mas aí não dava. Aí passei nesse drop, nem lembrei, nem vi que era drop, para mim era só um PC, porque era o último PC, ponto de controle antes de chegar. Bebi mais água, bebi isotônico, tinha uma coca gelada, tinha uma coca quente lá, uma água quente, aí eu já saí de lá puto, continuei andando. Eu devo ter demorado umas 3 horas para fazer esses últimos 20 km. Foi um martírio. Pois é, e eu me coloquei nessa posição. E é exatamente nessa posição que eu recomendo que ninguém se coloque. A prova não foi divertida, ainda mais nesse momento que eu estava com aquela sensação de exaustão, perna cansada, só querendo chegar, não estava mais conseguindo curtir a natureza, o céu, a vida, o ar, por conta da preparação que foi inadequada e por conta dos vários fatores que aconteceram ao longo da prova. Mas aí consegui concluir essa prova em 5 horas e 40 minutos. Demorei 6 horas e 40 para fazer 37? Não, fazer 40 quilômetros. Ou seja, foi minha pior maratona da vida. Fechando em 99 quilômetros, 670 metros até a chegada. Pelo menos tentei juntar meus cacos para chegar com uma honra, cruzando a linha, se não dava para ser acelerando, pelo menos no trote do vovô, né? E aí foi o filme ali, eu já não tinha mais energia para nada ali, nem para reclamar, para gritar, eu só tava ali, cheguei, pronto, acabou, não quero mais. Mas passado o dia, já estou recomposto, já passou a raiva que eu senti de mim mesmo, mas feliz de ter concluído isso aqui, cara, que é um feito tremendo, né? A Maratona de São Paulo, que foi no dia 6 de abril, depois os 70.3 de Brasília, que foi no dia 13 de abril, Maratona de Boston, que foi fantástica, e a Tutã, para fechar, esse abraço junto à natureza, essa penúria para pagar os meus pecados de ter sido displicente, de não ter feito uma preparação como eu deveria ter feito. Houveram também alguns problemas, eu mudei de casa na semana antes, então não consegui fazer a preparação. A semana entre Boston e Tutã, ainda me mudei, então tive que fazer mudança. São coisas que acontecem na vida, são coisas que a gente tem que buscar ajustar. E, no fim das contas, com a cabeça mais tranquila, foi maravilhoso.
tô inteiro, não tô machucado e já tô pronto para a próxima, para ir para o Rio. Será que no Rio eu vou conseguir fazer um tempo melhor do que na Maratona de São Paulo? Bom, temos aí 40 dias, né? Veremos. Me acompanhem que eu conto mais para vocês. Bom, galera, vou aqui nas perguntas. Depois eu já ficar nessa resenha, contei 45 minutos, né? Se o pessoal da pergunta. Mas lembra, vai ficar gravado, depois você pode curtir essa ao vivo aqui. Bom, pergunta do Stories, algum objetivo específico com esses 4 desafios extremos tão próximos um do outro? Sim, eu tinha um objetivo de ver de qual é. O objetivo de entender como é que o corpo funciona, como é que a gente pode controlar os ritmos, como é que fica a percepção, o que é possível, porque muitas vezes esse tipo de desafio, esse tipo de situação, ele não é documentado cientificamente, a gente só tem relatos de algumas pessoas que o fazem. Então eu quis passar por essa situação para ver o que era capaz, onde é que eu ia sentir, onde é que estava o limite ali sobre isso. E para conhecer esse desconhecido, né? Eu me propus a isso, eu me coloquei nesse lugar para ter mais experiência. E, eram 4 provas diferentes, eram 4 vivências diferentes, né? Porque uma coisa é você correr na Cidade de Pedra, onde você mora, né? Que é São Paulo, onde eu já tinha corrido. Outra coisa é revivenciar, né? Brasília, que era minha cidade natal, que é minha cidade natal. Fazer o triatlon que eu já estava há muito tempo sem fazer. Então foi um matar saudade e foi um ver de qual é, né? Experimentar coisas novas em momentos novos. Foi muito de colocar a vida dentro da vida, entender até onde a gente tem que se limitar ou não tem que se limitar sobre certas coisas. Onde que por vezes a gente pode deixar o desempenho da performance de lado, mas buscar experiências distintas, né? E entender que para fazer uma performance mais elevada, a gente tem que ter cuidados maiores. Isso eu já sempre soube, eu sabia que não dava, mas eu sabia também que era possível ter um certo nível de performance. Se eu tivesse sido um pouquinho mais disciplinado, dava para ter ido melhor nessas questões. Não foi só as provas que me atrapalharam, não. Foi muito da minha vida fora da prova que me atrapalhou a performance. Mas foi legal, foi divertido. Pergunta, a desorganização na Tutã foi tão absurda como relatado por vários atletas de diferentes distâncias? Cara, eu não corri os 42, eu tenho relatos dos 42, que foi uma parada meio absurda mesmo, a parada foi sinistra. Tenho relatos dos 21 dos meus alunos, dos 42 tive aluno que desistiu da prova porque estava muito ruim essa questão, essa situação de estar contando com PC e não tinha, então a pessoa achou arriscado e achou corretamente em pular fora da prova para não botar sua vida em risco. As provas de trilha têm isso e tem que ter esse entendimento. Nos 10 km, nos 12 km aparentemente não teve problema, os 21 que foi no domingo mudaram o trecho, diminuiu o tanto de subida, colocou um monte de asfalto, o que não era o que o pessoal queria, muito por conta dos problemas que houveram no sábado, também acho que para não botar o pessoal muito em risco. Mas a organização, eu acho que ela tentou ao máximo ajustar, mas eles botaram, eles se embaralharam todos. É isso que aconteceu, eles erraram feio. Eu falei com o organizador, o Marcão, que é um cara super sangue bom, ele fizeram uma estrutura muito boa esse ano lá, como nunca antes feita, na arena, tal, lanche, comida, show, talks, eu participei de algumas coisas lá, conversando, batendo papo lá com o pessoal, foi muito bom, mas a prova em si falharam demais e essas falhas poderiam ter sido mais graves, poderia ter tido erros fatais aí com o pessoal. Mas eu também vejo que também não é um erro só da organização, é um todo que a gente tem que entender, mas a organização tem o seu peso principal. Cara, chegar lá num PC, a pessoa não saber nem para que direção vai depois do PC, isso para mim é um absurdo. Esse negócio da trilha tá mal marcada, tem uma galera que é má, entende? Que vai derrubando trilha, porque às vezes tá passando no meio da propriedade dele, ele não quer, ou então porque o cara é só xarope mesmo, vai lá e quebra as marcações, isso acontece muito.
Mas isso atrapalha tudo, mas tinha que ter tido um cuidado maior, mas aí, como eu falei com o Marcão falou que ele teve que alterar tudo uma semana antes da prova, porque um alvará tinha caído lá, isso atrapalhou a vida dele tudo, a organização de tudo, mas eu acredito que poderia ter sido melhor, eu acho que ele também tem certeza disso, que poderia ter sido melhor, e eu tenho certeza que ele vai ajustar isso tudo para o ano que vem, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que ele errou também em como lidou com o problema, a galera nos pontos de hidratação, ao invés de avisar que só vai ter um outro ponto de hidratação daqui a 30 quilômetros, então, meu irmão, se vira com os rios e pontos naturais, que tem ponto natural daqui a 10, não deixa passar. Então, houve um certo descaso com essa situação. Então, não sei se foi um descaso porque tinha tanto estresse para fazer, né? Eu tenho certeza que não foi algo pensado, né? Vou fazer mal aos atletas, de forma alguma. Mas, cara, foi foda. E eu ainda fiquei, uma parada que eu fiquei muito chateado também quando eu cheguei. Aí você corre 100 quilômetros, né? Não tem nem a banana e a medalha. Foi só água e medalha, né? Porra, tinha um copo d'água para 100 quilômetros depois. Não tinha um lugar para você sentar aquela área do atleta com um monte de água para você se reidratar, sacou? Não tinha isso. Eu falei, caralho, meu irmão, como assim? 100 quilômetros, acabei de correr 100 quilômetros. 100 quilômetros é um negócio meio difícil, sabe? Não é um negócio que qualquer um faz no momento. As pessoas estão desgastadas. Mas também teve gente que pediu socorro à toa, né? Aparentemente, relatos da organização. Que tipo, o cara torce e pede uma ambulância porque tá se sentindo mal e depois volta a correr. Aí desorganiza tudo o que tem que ser feito. Uma prova de trilha tem que ter uma responsabilidade muito grande dos atletas, né? Sobre o que está acontecendo. Então, acho que com o crescimento da corrida, com esse boom, e o pessoal indo para a trilha também cresceu muito, tem muita gente despreparada na trilha. E esse despreparo na trilha ainda é mais grave do que o despreparo da rua, né? Então, imagina, se tem gente que fica ruim na rua e precisa de uma ambulância, imagina ficar ruim na trilha e precisar de uma ambulância. Você acha que vai demorar quanto tempo para chegar essa ambulância lá na trilha? Então, tem que rever muito esses conceitos de quem vai para a trilha, que tipo de situação, para essa segurança, né? Mas eu tenho certeza que a Tutã vai melhorar tudo para o ano que vem. Como foi fechar com chave de ouro sem cada Tutã? Bom, foi bom, cara. Foi meio triste, como eu falei, né? Chateado que eu poderia ter feito melhor, mas eu fiquei chateado comigo mesmo por ter me colocado nessa situação, e isso me traz uma lição, né? Eu paguei meus pecados ali e para melhorar nas próximas, que dá para ajustar, mas eu tô feliz que não tô machucado, não me machuquei. Já pude pedalar hoje na bicicletinha do vovô, já fiz minhas caminhadas para ir pegar minha filha. Então, tô com saúde, tô vivo e vivendo, e pronto para a próxima. E, porra, feliz de ter concluído esse feito aí nesse mês, que foi realmente fantástico. 4 viagens, 4 provas diferentes, porra, foi muito bom. Brabo demais. Valeu, cara. Dudu DN, você tem anos de corrida e muita experiência. Como fazer tantas provas longas sem se machucar? Dudu, escutando bem o corpo, tá? Treinando com consistência e seguindo um método que tem por aí, um método tal de corrida perfeita, já ouviu falar? Pois é, esse método funciona, cara. Se a gente vai ajustando tudo, pensando na técnica, no fortalecimento, né? No ajuste do volume e da intensidade, cara, corrida não é para se machucar. Corrida não é um esporte de impacto lateral. A trilha você pode se machucar caindo. Eu dei sorte nas quedas que eu tomei, que eu não acabei me machucando muito, né? Que eu poderia ter agravado alguma coisa, uma pancada que vai mudando uma técnica de corrida e você vai tentando compensar e sobrecarregar alguma área. Mas a corrida de rua, porra, é você contra o chão, então é só você ajustar a força que você faz do apoio no chão, né? A cadência, o volume e intensidade do seu trabalho, então não tem por que machucar. O grande ponto é esse, escutar o corpo, saber como recuperar, quando recuperar, o que dá para apertar e o que não dá para apertar. Seguir uma boa progressão de treinamento, isso tudo é fundamental. Valeu, Dudu. Qual foi a mais desafiadora, o Ironman 70.3 ou a Ultra Trail? Com certeza o Ultra Trail foi muito mais desafiador. Não só por conta das circunstâncias do inesperado que pode acontecer numa prova de trilha, seja a temperatura, o tempo, né, o clima, de chover ou não chover, o terreno estava muito escorregadio, por isso eu caí diversas vezes, então muito mais desafiador.
foi o Ultra Trail do que o 70.3. Claro, se eu estivesse buscando algum tipo de posicionamento do 70.3, o 70.3 seria muito mais desafiador. Mas se eu estivesse buscando algum tipo de posicionamento no o Ultra Trail ainda seria mais desafiador, ainda mais ele sendo o último da fila das minhas provas. Você acha que dá para manter performance fazendo tantas provas seguidas? Não, não dá para você manter performance, mas depende do que você acha que é performance, não é mesmo? Porque eu cheguei em 28º geral na prova do 100K, mesmo caminhando. Tiveram 135 concluídos. Isso foi performance? Não sei, para alguns pode ter sido, né? Mas para mim realmente não foi. Se eu caminhei ainda isso tudo, estava longe. Mas eu fiquei acho que a 2 horas do pódio, né? Se eu tivesse feito, eu fiz em 15, se eu tivesse feito em 13h40 eu tinha subido no pódio na categoria. Era só não ter caminhado 20 quilômetros. Ia dar certo. Mas é isso aí. Vivendo e aprendendo. E não é só de performance. Porque vai muito além da performance. A experiência que eu tive foi muito boa. Esse manuseio, essa, mais uma vez, lembrança de como que eu tenho que, se eu quiser curtir mais a prova, que eu tenho que ter um cuidado maior com a minha preparação. Para não ficar ali, né, naquela lamúria, naquele jeito que, porra, não tenho força para ir, eu quero ir. Então, vale muito a gente preparar para uma prova, treinar para uma prova específica para poder curtir ao máximo fazendo força aquela prova, sem já não ter mais energia, né? Porque, pô, é muito foda chegar na prova e não ter energia, né? Não ter a força, não ter o músculo para fazer o negócio, né? Então, vale a pena ter uma boa preparação. Mas também, se você quiser curtir, também vale. Vale. Tudo é vida, né? Não é pra fazer tudo. Se eu vou ficar vivendo disso, repetindo esse tempo todo, não. Fala sério. Fazer esses Ultramans aí, né? Vai lá só pra falar que eu sou um Ultraman, ficar lá me esfregando no chão, né? Devagarzinho, sem nem ser um desafio assim tão grande, só pra completar. Eu acho que não. Tá até rolando o Ultra Triathlon, não sei se vocês estão acompanhando. Tá rolando o Dodeca Ironman, não, Dodeca não, o Deca Ironman, que são 10 Ironmans, né, seguidos, ou seja, a pessoa nada 38 quilômetros, pedala 1.800 quilômetros e depois corre 420 quilômetros. Aí quem chegar antes ganha. E tem o grande Sérgio Cordeiro, com 71 anos, fazendo essa prova. Ele já foi um campeão diversas vezes, mas 71 anos e está fazendo essa prova, cara. Que fantástico. Tá lá, né? O ritmo é outro, as expectativas são outras, a performance é outra, mas a gente vai entendendo como que, cara, só nesse final de semana o volume de treino que ele vai fazer é muito maior do... Opa, voltou, qualidade caiu. O que ele está fazendo agora vai ser muito maior do que eu fiz nesse mês, sendo 4 provas, né, que eu fiz. Ele vai fazer um volume muito mais bizarro. E aí ele não está tendo performance, só está caindo um pouco a velocidade. Né? Eu sempre digo que o maior desafio, mais do que a distância, é a velocidade. Esse é o problema. Se você quiser ir mais rápido, aí fica mais difícil ainda. Como foi a suplementação na Ultra Trail? Bom, eu falei aqui, eu usei vários suplementos vários não, né? Usei basicamente o suplemento da House Whey, que é muito boa a composição dela, que tem taurina, carbo, com absorção muito boa, não gerou irritabilidade no meu intestino, e foi muito bom. Isso, e alguns jazinhos também que eu tinha trazido lá da prova de Boston, o Morten, que estava distribuindo na prova. Opa, eu fazia a feira aqui. E aí acabou que foram em torno de... Ainda ficou abaixo os carbos por conta da minha garrafa que caiu, não consegui fazer. Mas deu em torno de uns 40 gramas de carbo. Se fosse botar a prova inteira, 40 vezes 15, vai dar uns 400 gramas. 600 gramas de carboidrato na prova toda. Acho que é isso, né? Na conta. Então foi uma composição muito baixa de carbo. Poderia ter posto mais também, mas eu acho que não foi o que influenciou, não. Como eu descanso entre uma prova e outra? Bom, perna para cima, hidratação lá no alto, nessas provas que tem muita quebra de proteína, né? Aumentar a ingestão de proteína. Isso também é muito bom, a questão da House Whey ter me fornecido, né? Tomei agora há pouco mesmo um wheyzinho para facilitar e aumentar esse aporte proteico, para facilitar a recuperação. Comer bem, comer equilibrado, não tem muito segredo, não tem chá com limão e gratidão, tá? Pode ser só a gratidão que funciona.
O resto é se hidratar bem, comer bem e descansar bem, ficar o máximo de tempo com a perna para cima. E sono, tentar controlar e ajustar bem o sono para ter boa qualidade de sono. Essa semana eu ainda estou aí numa volta, né, para recuperar, tirar esse cansaço do corpo. Eu já fiz hoje uma atividadezinha, caminhada, depois eu fiz uma bicicletinha do vovô, uns 45 minutos, só para circular o sangue, com isso também, sem um impacto, aumentar o fluxo sanguíneo, levar mais nutrientes para os músculos, e aí é descansar, dormir. Agora mesmo vou terminando de falar aqui com vocês, já vou ali escovar os dentes e dormir até acordar amanhã. Se bem que amanhã eu tenho um compromisso, não tenho esse negócio de até acordar. Amanhã às 8 horas vou participar de um evento que vai ser bem maneiro, apresentação. Se quiser saber o que vai rolar, é só acompanhar lá no André Ascar, que eu vou fazer umas coberturas nos meus stories do que vai estar acontecendo. Beleza? Então, galera, acabou que eu me delonguei demais na live de hoje. Até minha filha me ligou aqui, tá falando comigo no WhatsApp. Calma, filha, já vou falar com você para te dar uma boa noite. Boa noite para vocês, bons treinos. Lembre-se, orientação é fundamental. Eu só faço essas loucuras porque eu sou meio desorientado. Não, brincadeira. Eu sei o que eu posso fazer. Eu estudo, eu pratico, eu tenho essa experiência, eu tenho um contato muito próximo com o meu treinador, beleza? Então eu consigo estabelecer e ajustar, saber até onde que vai, até onde que dá para ir, para fazer essas coisas todas com saúde, sem colocar meu corpo em risco, beleza? Então tenha uma boa relação com o seu treinador, busque um profissional de educação física para te auxiliar. Se você precisar de um método, você sabe onde encontrar a gente para te acompanhar, para te auxiliar, seja na aventura que você quer fazer, a gente pode encontrar o melhor caminho para você. Então, hoje e sempre, vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço, boa noite e vamos nessa. Até o próximo desafio.